vamos ver ditadura de veludo, né? E o Brasil vive hoje essa ditadura de veludo. Essa expressão eu peguei do jornalista Bernardo Kirchner, quando ele deu uma entrevista na Jovem Pan. Ele disse que o Brasil hoje vive esse tipo de ditadura, até acho que foi se referindo a uma ditadura que aconteceu na Tchecoslováquia há muitos anos atrás, tempo do comunismo. Então, em menos de 2 anos, nós tivemos aqui no STF no Brasil cerca de 123 interferências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Eleitoral no Executivo e no Parlamento brasileiro. Isso está numa revista aí que foi publicada essa semana, essa estatística. Então, isso aí é um total desrespeito ao presidente da República, como presidente e como chefe de Estado que ele é. Foram interferências em assuntos privativos do presidente da República, ferindo a Constituição Federal, quebrando a harmonia entre os poderes, e a gente vê que a esquerda até hoje ela tem governado o país através usando o STF, usando os partidos, a OAB, os sindicatos, e aí que usa o Ministério Público Federal, usa a Polícia Federal, como se fosse um Estado aparelhado. E isso afeta a economia do país, com milhões de desempregados, afeta o país que está em crise de pandemia, o Estado democrático de direito, a população sofre como um todo, acaba a segurança jurídica e prejudica a independência dos poderes. O país vira uma desordem. Então, meus amigos, eles prendem apoiadores do presidente Bolsonaro, como deputados, jornalistas, youtubers, empresários, pessoas comuns aí, abrem inquéritos ilegais contra o próprio chefe da nação, já é o 3º, 4º inquérito que eles abrem contra o presidente, sem nenhum embasamento legal, com total desrespeito. É uma escalada autoritária sem limites que a gente está vendo. E agora o TSE está sendo usado também como tribunal de exceção, sob a desculpa de defender a vida, defender a ciência, com esse discursinho aí de promover a censura de debates e o silenciamento de vozes dissonantes, impossibilitando até o meio de vida de certas pessoas, como esses youtubers, como aquela Débora, como a Paula Marisa, essas pessoas que vivem do YouTube, que vivem disso, fazem do YouTube um meio de vida para sobreviver. São criadores de conteúdo que vivem dos seus vídeos e que postam nos canais. E recebem uma remuneração do YouTube por essas postagens que elas fazem. Então, meus amigos, a situação é crítica. Toda a desgraça do Brasil tem uma origem. Ela vem da Corte Suprema, que deveria defender a Constituição. Mandou até o Senado abrir uma CPI, essa CPI da pandemia aí, que está desgastando o presidente, e o próprio relator disse que a finalidade está sendo cumprida, desgastar o presidente da República para empichá-lo. Enfim, são mais de 123 intervenções, vou resumir algumas, e todas elas vieram através de habeas corpus, de medidas liminares, de decisões monocráticas ou até colegiadas do Pleno, pedidos de explicações, fora aquelas outras ações que vêm assim, de maneira oblíqua, de tribunais federais ou tribunais estaduais, tudo capitaneado pela esquerda, pela OAB, pelos sindicatos e pelos partidos, né? Começa assim, só vou enumerar uns 10 aqui, mas são 123 e tem muito mais. Os inquéritos das fake news começou ano passado, que abriram um inquérito para investigar pessoas que teriam um gabinete do ódio, depois a proibição dos decretos das armas, 2 que eles derrubaram, medida provisória, proibição de nomeação do delegado da Polícia Federal, do Ramagem, proibição do presidente nomear reitores de universidades, proibição de garantir o gerenciamento da pandemia, né, deixando tudo a cargo de governadores e prefeitos, que deu esse imbróglio todo aí, interferência em atos do presidente, em decretos e medidas provisórias que o presidente emitiu, interferência lá no parlamento, interferência na FUNAI, interferência até nas Forças Armadas, interferência na política da Amazônia, interferência no meio ambiente, interferência no MEC, no Ministério da Saúde, enfim, tudo isso, né, e de descumprimento da lei, descumprimento da Constituição. A Constituição precisa ser cumprida, no mínimo 2 desses 11 ministros têm que ser empichados imediatamente devido à grande quantidade de crimes que eles têm cometido, porque, na verdade, ali todos são culpados. Porque um comete uma arbitrariedade e é referendado pelo Pleno. Os outros todos
apoiam essas barbaridades que são usadas. Então ninguém se escapa ali. Todo mundo está unido, tá junto para fazer essas ações antipatrióticas, antidemocráticas, que estão travando o país, e todos eles são responsáveis. Então, meus amigos, a gente sabe que a função do juiz não é criar leis, né, e nem políticas públicas, e muito menos administrar a economia, a política, a saúde, a educação, a segurança pública. Eles têm fazer leis é uma função privativa do poder legislativo, né? Assim como administrar é função do poder executivo e as funções de autoridades eleitas pelo povo, que colocou eles lá para representar. O povo escolhe o vereador, o deputado, o senador, o presidente da república, e se ele não atuar com satisfação durante o seu mandato, no próximo ele é destituído no mandato seguinte. E os juízes, eles não são eleitos, eles são servidores públicos, têm cargos vitalícios, e quando eles usurpam das suas funções de autoridades, que eles não são eleitos, eles estão fraudando a democracia, eles não podem fazer isso aí. Eles não têm representatividade com voto popular. Então eles estão cometendo atos de improbidade administrativa, que é crime. E os juízes de tribunais ativistas, como a gente está vendo aí, eles não estão nem aí para o voto popular ou para a maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contra-majoritários, como disse o Barroso. Contra-majoritário é pegar um grupinho pequeno e tornar aquele grupinho superior à maioria da população. É outro discurso enganador do ativismo judicial que funciona no país. Então esses juízes e tribunais ativistas, eles não querem aplicar a lei, e sim impor a sua visão de mundo, essa visão que eles têm, as suas convicções ideológicas ou progressistas, sei lá, sobre família, aborto, drogas, segurança pública, até algemas, e agora até as urnas eletrônicas eles impediram de que elas fossem auditáveis. Olha onde é que já se viu uma coisa, o juiz se meter em urna eletrônica, isso aí não é função dele. E se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei, porque eles não estão nem aí, eles não respeitam a Constituição, e por isso que nós estamos nesse imbróglio aí. Até hoje, eles inventaram novos crimes aí. Esses ativistas do STF criaram, por exemplo, o crime das fake news, e assim mesmo em inglês, que nem existe. Isso não é tipificado no nosso código, né? E embora a Constituição diga expressamente no artigo 5º, inciso 39, que não há crime sem lei anterior que defina. Está lá escrito na Constituição. Mas eles não querem saber. Quem faz as leis é o legislativo e não o tribunal. Então, esse livro aqui, ó, Sereis como Deuses, né? Esse livro aqui explica muito bem o que está acontecendo. Tem vários livros, esse Inquérito do Fim do Mundo também explica a atuação do STF, que ultimamente tem feito isso com a população. Eles estão extrapolando, tornou-se uma ditadura de veludo, uma tirania. Pessoal, por favor, inscreva-se nesse meu canal aí, é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.